Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 15, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. João está dando uma orientação, na verdade falando com seus discípulos, não é? E para todos os seus ouvintes que ali estão com ele. Você sabe que Jesus, ele separou 12, depois 70, depois 120, não é? Então ele não teve somente os 12 discípulos menos um, e depois Matias que se acrescentou, depois mais na frente Paulo. Mas Jesus teve muitos discípulos, inclusive eu e você que ele tem, porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Mas aqui ele dá uma orientação, que não é somente aos discípulos daquele dia, daquele momento, mas a todos os discípulos, inclusive eu e você. Uma verdade que deve ser compreendida e praticada na nossa vida. Diz o seguinte, a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Jesus, vida que restaura o propósito. O que é propósito? Às vezes a gente precisa parar e fazer algumas perguntas que nós achamos tão óbvio, mas com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco da consciência do que significa, não é? E qual o significado da palavra propósito, por exemplo, na vida do cristão, na vida do filho, da filha de Deus, na vida da igreja, do povo de Deus. O que é propósito, senão um objetivo pelo qual se vive? Propósito não é vida, mas propósito é o objetivo pelo qual cada um de nós deve procurar viver, ou com o que cada um de nós devemos procurar viver. Uma vida precisa ter um propósito e cada vida precisa conhecer esse propósito, não é? E o cristão, mais do que nunca, compreender esse propósito. Mas é interessante e importante nós entendermos que o propósito do cristão, ou da vida do cristão, ela tem uma ligação direta com o Deus da vida, ela tem uma ligação direta com o Senhor da vida. Por isso, quando eu falo de propósito, eu não estou falando de uma mente comercial, não é? Eu não estou falando de algo que se fala aí hoje como autoajuda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de propósito quanto razão ao ato de viver. É disso que eu estou falando, não é? Que infelizmente o pecado tirou o homem, por exemplo, do propósito de Deus. Quando você olha para o livro de Gênesis, quando você busca ou lê a história de Adão e Eva, você vai entender o que é que eu estou falando. Porque o que é, por exemplo, pecado? Pecado é errar o alvo. E o que é errar o alvo?
nada mais é do que sair do propósito que foi estabelecido. No caso, por exemplo, quando nós erramos, porque nós saímos do propósito que Deus estabeleceu para nós. O erro de Adão e de Eva, né, foi errar o alvo, foi sair do propósito que Deus havia estabelecido e o propósito para o qual Deus os havia criado. Propósito, igreja, dá sentido ao ato de viver, não à vida, mas ao ato de viver. O que dá sentido à vida, ou o que gera a vida, é Deus, é o sopro de Deus. Mas o que dá sentido ao ato de viver é o propósito. Uma vida sem propósito não tem razão, não tem nem o porquê existir. Por isso que ela precisa conhecer o seu propósito, a razão para o qual ela foi criada. E isso está diretamente ligado a Jesus. Sem propósito, pode haver vida, mas não há uma motivação, não há uma razão, não há um porquê se viver. Não é quando uma pessoa perde o propósito da vida, ela perde exatamente isso. Quando Deus criou o homem, Deus não o fez somente para dominar sobre tudo. Esse não foi o primeiro propósito para o qual Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou, na verdade, com um propósito muito maior. E qual era esse propósito? O de se relacionar com Ele, o de manter com Deus uma relação de intimidade, um relacionamento diário com o Senhor. E isso foi perdido, não é? Quando o homem pecou, o homem perdeu essa intimidade, essa relação. O homem perdeu a presença de Deus. Na verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós fluirmos a sua imagem e a sua semelhança. Isso tem a ver com o seu caráter, a sua santidade, não é a imagem dele, não é, como nós olhamos para nós, não é dessa imagem, mas eu estou falando da imagem que tem a ver com o caráter, com a santidade. É isso que Ele queria que nós fluíssemos para o mundo de então. Dominar a terra, como eu disse, fazia parte de um propósito, não é? Mas de um propósito muito maior, que era o de se relacionar, viver em comunhão com Deus e revelar sua glória a toda a humanidade que seria criada a partir desse casal. Mas o pecado afastou o homem de Deus. Ele não perdeu a imagem, ele não perdeu a semelhança, mas ele perdeu a presença. E isso fez com que ele perdesse o propósito. Ele se desvirtuou, ele se desvencilhou, ele se perdeu do propósito que Deus havia estabelecido, ou a razão pelo qual Deus havia criado o homem. Deus não criou o homem para ficar batendo palma para Ele, glorificando, cantando, não, isso fazia parte exatamente do relacionamento, da comunhão que esse homem, que essa mulher, que a humanidade teria com Deus. Mas o pecado fez com que o homem perdesse a presença de Deus. E você sabe disso porque Adão e Eva, por exemplo, foram afastados do Éden. Aliás, afastados não, foram expulsos. Deus os expulsou do Éden. Isso significa que Deus os expulsou da presença dele. E isso era tão forte, tão poderoso, que todos os dias, na viração do dia, Deus ia para o Éden com a sua presença para conversar com Adão, para conversar com Eva, para estar com eles. É esse relacionamento que Deus queria e quer para o seu povo, e foi isso que o pecado fez com que Adão e Eva perdessem. Mas Deus trabalha até hoje para trazer de volta esse propósito, o propósito dele no coração do homem. Quando Jesus, veio a este mundo, e nele nós entendemos que novas criaturas são geradas, exatamente para nós sermos conforme a imagem de Jesus.
Veja, se nós temos a imagem de Deus e nós temos a semelhança de Deus, por que quando o Senhor nos cria, Ele diz para nós sermos conforme a imagem do seu Filho? É isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala: nós devemos resgatar a imagem do seu Filho em nós. E qual é essa imagem? É a imagem do relacionamento, da intimidade, de poder falar com Deus e discernir a voz de Deus, de poder chamá-lo de Pai, estar novamente intimamente ligado com Ele, através do sacrifício de Jesus e dessa nova criatura que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Voltar ao propósito é voltar a ter razão para viver, entender o porquê você está aqui, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou, está exatamente no compreender o propósito para o qual eu fui criado. Mas Satanás desvirtuou isso, Satanás arrancou isso e colocou dentro de nós um propósito egoísta, um propósito mentiroso. O pecado de Adão fez com que isso acontecesse e que as pessoas, muitas delas, entendessem Jesus Cristo de uma forma como não é para ser compreendido. Por exemplo, Jesus não é algo para nós termos como um assentimento mental, como alguém que a gente apenas crê como um talismã, como um objeto, como algo que nos traz uma certa segurança por causa do que está incutido em nós, esse desejo de adorar. O homem foi criado para ter esse relacionamento com Deus. E como que a gente se relaciona com Deus? Adorando-o. E o que é adorar? Qual é a concepção da palavra adorar? É servir, é se relacionar, é estar presente, não é dar, mas dar-se a esse Deus, no nosso caso, ao nosso Deus. Isso está incutido em nós, porque Deus soprou em nós o seu espírito de vida. Então, tanto eu quanto você temos fome por adorar. Por isso que o mundo adora garrafa, adora imagem, adora peixe, adora madeira, adora a si mesmo. Ele tem necessidade, e isso está nele, e isso não é um vício, é do DNA do ser humano, é da criação dele. Ele precisa adorar, o homem tem sede de adorar, seja quem ele entenda que deva adorar. No caso, quando ele se desvirtua de Deus, ele vai criar imagem. Por exemplo, o que aconteceu com o povo no deserto, quando Moisés parou de trazer a presença de Deus, de falar, o que eles chegaram? Faz para nós aí um bezerro, faz um Deus. Nós precisamos adorar, nós queremos festa, nós queremos celebração. E Arão vai lá e faz um bezerro e o povo adora, porque está dentro de nós essa necessidade de adorar. O homem precisa adorar, o homem tem necessidade de adorar, como ele tem necessidade do ar para viver, como ele tem necessidade da água para beber, como ele tem necessidade do alimento, ele tem necessidade de adorar. E mesmo o ateu adora, ele adora a ele adora a nada, mas ele está adorando alguma coisa sem ele saber, porque essa é uma necessidade que foi gerada na criação. A imagem e semelhança do homem gera nele uma necessidade insuportável de adorar, que o leva a adorar. Por isso foi perdido no Éden, a capacidade de adorar Deus, quando nós erramos o alvo, porque esse relacionamento com Deus nós perdemos, e Jesus ele veio resgatar. Quando ele fala, por exemplo, que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor, ele está falando exatamente do quê? De que existe uma relação entre o agricultor e a videira. Aquele que planta a videira, aquele que prepara a terra e o solo para a videira, é aquele que vai desfrutar do fruto da videira, da beleza da videira.
E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo, mas o meu Pai é o agricultor. Ele é a razão da videira existir, e eu sou a razão dos ramos existirem. Por isso, sem a videira verdadeira e sem o verdadeiro agricultor, toda essa concepção maravilhosa de adoração, de gerar frutos para Deus, ela não existe, é impossível. E é por isso que as pessoas adoram tudo, adoram a si mesmo. Os deuses desse mundo, eles usam essa ferramenta para confundir, para incutir em nós uma ação mentirosa. Mas quando nós entendemos isso, nós temos no nosso espírito a capacidade de compreender de que eu posso adorar. Você já percebeu que às vezes você está tão abatido, você entra no seu quarto, no seu a sós com Deus, ali você dobra o seu joelho, você ora, você chora, você canta, você sorri, você vira de cabeça para baixo, você planta a bananeira, você começa sorrindo, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está se descabelando, você grita, e aí depois você termina, você abre a porta do seu quarto, você sai de lá mais leve, você sai de lá mais emocionado, você sai de lá mais quebrantado. Por que você faz assim? Porque você supriu uma necessidade do seu espírito, que é estar na presença daquele que te criou e que te sustenta. Quem está entendendo isso? Quando nós temos essa intimidade com Deus, as coisas são tremendas. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho dos problemas, não é isso que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus, amado, é quando a gente esquece que nós fomos criados com um propósito. Jesus é a vida que restaura exatamente o propósito. O texto que nós lemos, ele é muito lindo, mas eu quero que você entenda que ele não está falando só da questão do trabalhar, do evangelizar, não, ele está falando de uma vida. Porque antes do ramo dar o fruto, ele precisa beber a seiva. Nenhum ramo vai dar fruto se antes ele não beber a seiva. O fruto vai vir, mas para aquele fruto chegar a sair, a brotar, a ser gerado naquela árvore, aquele galho precisa beber a seiva. Os vasos linfáticos da árvore têm que levar o alimento para que a árvore se fortaleça. Ele vai sugar a água, vai sugar tudo que tem na terra. Então, por isso que a árvore é um ser vivo, lindo e maravilhoso. Mas às vezes você olha, por exemplo, para uma árvore e você vê que uma parte do galho está morto. Por que aquela parte? Porque os vasos linfáticos já não chegam mais lá, já não levam mais alimento. Assim acontece, por exemplo, quando pessoas que precisam, infelizmente, amputar uma parte do corpo. Por isso a gente precisa, amados, adorar a Deus, para que cada partícula, para que cada célula, para que cada parte do nosso DNA transborde de nós. Transborde em nós, transborde de Deus. Transborde de Deus. Eu acho isso uma coisa tremenda e maravilhosa. Eu estou lembrando agora de uma proteína que a gente tem, e ele é interessante, e se alguém lembrar o nome pode me falar, que ele tem o formato de cruz. Eu não lembro agora, laminina. A laminina. Dá uma olhada como que é a laminina. É interessante, ela é num formato de cruz. Está dentro de você. A laminina, ela tem o formato de cruz. Poxa vida, pastor, mas por que é isso? Não sei, quando chegar no céu eu pergunto, mas que tem formato de cruz? Tem. É algo tremendo. Nós temos tudo de Deus dentro de nós.
mas o pecado impede essa relação. Jesus é a vida que restaura o propósito, e por quê? Primeiro, porque Ele cuida e preserva os que estão nele. O propósito de Deus é que eu não saia do propósito. Por isso é papel do Senhor, é papel do Espírito cuidar e preservar todos que estão grudados nele, na videira. Todos os ramos que estão enxertados nela, Ele vai cuidar, Ele vai preservar. E é isso que Ele fala. Versículo 1 ao 3 diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, não gera fruto, Ele retira. E todo que dá fruto, Ele limpa, Ele vai podando para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho transmitido. Vocês estão prontos para dar fruto. Veja que coisa tremenda, Ele disse: olha, aquele que não dá fruto, eu vou cortando, eu vou tirando. E por que Ele tira, amado? Para que esses galhos que não dão fruto não roubem, não é a vitamina, não roubem o alimento dos outros ramos que estão produzindo. Aí você fala assim: mas como que Deus, que é amor, que é cuidado, que é graça, que é vida, Deus que tem todo o poder tão maravilhoso, pode descartar alguém, pode não amar, a ponto de lançar alguém fora, de cortar e não deixar que essa pessoa participe? Quando uma pessoa não está no propósito, amados, de Deus, quando ela não entende o que ela está fazendo, para que ela serve? Ele cuida, porque não adianta, se alguém não está produzindo junto com os outros ramos e está roubando a seiva dos outros ramos, Ele afasta, Ele tira, para que não desperdice, não dê aos cães, aos cachorrinhos o que é dos filhos. Quando nós estamos em Deus, nós produzimos, porque não existe beleza maior para uma planta do que cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de uma planta? Aí você fala assim: o propósito de uma planta é dar alimento. Não. O propósito de uma planta é gerar o seu fruto. De uma goiaba é gerar goiaba. De um pé de abacaxi é gerar abacaxi. De um pé de lixia é gerar lixia. Não é? De uma rosa, de uma plantação de rosa, é gerar rosas. O que as pessoas vão fazer com a goiaba é problema delas. Se elas quiserem comprar para comer e se alimentar, pois bem, amém. Mas o propósito da goiabeira foi cumprido quando ela gerou goiaba. Quem está me entendendo? O propósito de Deus é me amar, é te amar, é nos salvar. E se alguém não quer, paciência. Mas os que querem, Deus vai lutar, Deus vai trabalhar, Deus vai preservar, Deus vai cuidar, Deus vai alimentar, Deus vai fazer cada vez com que, cada vez mais essa pessoa possa produzir frutos dignos de arrependimento para a glória dEle, para que pessoas entendam o propósito da relação delas com Deus. Isso é intimidade. Saírem transbordando da presença do Senhor. Ele preserva. Quem se rende a Jesus Cristo é feito filho de Deus, é restaurado nele. E a unção de filho para um relacionamento profundo e cheio de vida, a vida de Deus está nele. E Deus o coloca no novo e velho propósito. Por que novo e velho? Porque sempre foi, desde que o homem caiu, Deus trazê-lo ao propósito de um relacionamento profundo com Deus, de se relacionar com Ele.
Era isso que o Senhor Jesus, e é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio buscar e salvar os que se perderam da presença de Deus, do relacionamento profundo com Ele, da intimidade com Ele. Ele veio buscar, Ele veio salvar, Ele veio trazer de volta aqueles que de fato querem um relacionamento profundo com Deus. Para isso, eu tenho que estar no ramo. Para adorar a Deus, eu preciso estar no ramo. Ah, mas eu não preciso de Jesus Cristo, como algumas teorias estão ali. Mas foi Ele quem disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, há uma coisa que quer eu creia, quer não, e o que mais eu amo, dentre as muitas coisas que eu amo no meu Deus, é que Ele nunca precisa provar nada para ninguém. Quando alguém chega para Deus e fala assim: ah, eu não acredito no Senhor, Ele disse: e o Kiko? Ah, mas eu não amo o Senhor, e o Kiko? O Kiko tem a ver com isso? Ah, mas eu não vou me prostrar diante do Senhor, e o Kiko? Ah, mas eu acho que o Senhor não é esse Deus todo de que falam, e o Kiko? Se você acreditar em mim, bem para você. Se não, você não acreditar em mim, mal para você, porque não muda nada no que eu sou. Porque Deus não é o que tem, Deus é o que é. Quem está me entendendo? Deus não precisa do meu aplauso. Deus não precisa que eu diga: oh, glorificado seja o teu nome. Aí Ele fala: ai, que bom. Sabe, quando a gente assiste aqueles filmes de outros planetas, que vem aqueles negócios, que vem aqueles monstros que encostam aqueles tendão na pessoa e suga a vida, e aquele vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. Deus não precisa desse. Por quê? Porque Ele é a vida, e a vida flui dele mesmo e para Ele mesmo. Ele não precisa disso. Pastor, não. E eu? Eu preciso estar com o meu tendão ligado a Ele, senão eu não vivo. Por isso que Ele disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê nisso? Deus cuida e Deus preserva os ramos que estão nele, para que nós não saiamos do propósito que Deus estabeleceu para nós. Amado, não existe vida melhor do que você entender o propósito para o qual Deus te criou, Deus te gerou, para você se relacionar com Ele. Pastor, eu casei com a minha esposa, e qual foi o propósito? De se relacionar com ela, de ser um com ela, e nesse se relacionar e gerar vidas, crescer, se multiplicar sobre a terra. Mas não foi com o propósito de você se separar, de você largar, de você bater, ou de você apanhar, coitado. Não foi com esse propósito. Quando isso acontece, vocês saíram do propósito. E aí o casamento vira um inferno. Mas o propósito dessa união é que o casal seja um. E é por isso que Deus diz que quando Deus une, não existe homem capaz de separar. Nós precisamos entender, amados, que a gente não precisa ter, sabe, o Espírito de Deus não quer que eu imagine. Bom, eu vou imaginar como que é o céu, que coisa gloriosa que é o céu, para eu trazer uma imagem. Não, Deus usa a linguagem que eu e você, que nós podemos entender, que eu e você podemos entender. Quando Deus fala para nós: olha, vocês agora, por um casal, vocês são um, Ele está dizendo: como eu e o meu filho somos um, vocês também são um. A concepção do relacionamento com Deus, e vocês agora vão poder gerar frutos, e esses frutos é para a glória de Deus, mas é focado em um relacionamento com Ele, e nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. A terra é um lugar onde a gente vive para ser abençoado, porque nós já somos abençoados. Nesse relacionamento com Deus, Deus vai provendo a nossa vida, porque Ele cuida
e Ele preserva os que estão nele. Por que Jesus é aquele que restaura o propósito? Porque Ele potencializa o ramo que produz frutos. Ele é capaz de potencializar, diz que, e todo o que dá fruto Ele limpa para que dê mais fruto ainda. O versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele tira e joga fora. Será que Ele tirou e jogou fora porque Ele quer fazer isso? Não. Quando você olha para um grande, deixa o texto aí, por favor, quando você olha para uma grande plantação, por exemplo, de uvas, você vai num vinhedo e você olha para aquela plantação, você vê que no inverno o que eles fazem? Eles vão lá, eles vão podando, eles vão cortando, eles cortam tudo. Existem plantações de pêssego que eles podam também, e muitas árvores frutíferas eles vão podando. Porque para que a seiva não vá para esses galhos que não produzem, é normal se cortar, para potencializar os novos ramos que virão, e potencializar os ramos que estão vivos e que vão dar frutos. E é por isso que ele diz, aquele que estando em mim. Ele diz, você está em mim, mas você não produz fruto, não há razão para você estar em mim. Olha que coisa forte. Ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira, Ele arranca, Ele joga fora, não serve. Não adianta você estar em mim e não estar no propósito que eu estabeleci. Não adianta você estar grudado ao ramo de um pé de uva e não produzir uva. Mas ele diz, mas tudo que dá fruto, esse merece o meu cuidado. Esse eu vou limpar, esse eu vou podar, esse eu vou cuidar. Desse eu vou olhar se não tem nenhum bichinho, se não tem nada ali para roubar, se a terra não está transmitindo alguma doença para ela. Desse eu vou cuidar, eu vou limpar para que ele dê mais fruto ainda. Isso é potencializar aqueles que entendem o propósito de Deus. Quem anda no propósito de Deus é potencializado diariamente pelo Espírito Santo. Por isso ele diz, se encham, transbordem do Espírito, porque essa seiva que corre em nosso espírito nada mais é do que o Espírito de Deus em nós, para nos levar a entender o propósito dele para a nossa vida. Quais são os frutos, pastor? São tantos. São tantos. Não permanecer em Jesus é viver fora do propósito dele, do seu plano. Ter vida e não ter propósito eterno é o mesmo que morrer sem esperança. Às vezes pelo fato de nós exercermos a função pastoral, a gente precisa estar quase sempre que possível atualizado. E eu caminho pelas redes sociais, às vezes eu vejo algumas coisas que eu falo, Jesus amado, tem misericórdia. Não sei se de mim ou da pessoa que publicou isso, né? Mas é uma coisa interessante, mas a gente vê tanta bobagem, a gente ouve tanta bobagem, a gente vê pessoas pregando o evangelho, aonde, sabe, não existe absolutamente nada, totalmente fora do propósito que Deus quer. São ramos que estão nele, mas não produzem. E vai chegar um dia que ele vai cortar. Senhor, em teu nome nós curamos pessoas. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos sinais. Senhor, em teu nome nós produzimos maravilha. Senhor, em teu nome aconteceram tantas coisas, Senhor. E o Senhor não nos conhece, mas o propósito não é esse.
O propósito de quem caminha com Deus, de quem anda com o Senhor Jesus, não é usar o nome dele para criar um status e crescer e ser famoso e ser conhecido. Não é esse. O propósito de quem anda em Deus é que ele diminua e Deus cresça nele. Esse é o propósito. Não é que através da minha vida eu faça sinais, prodígios e maravilhas e fique nisso, mas que frutos sejam gerados para a glória de Deus. Por isso ele disse, eles vieram reivindicar: Senhor, em teu nome nós produzimos tantas coisas. Em teu nome nós curamos pessoas, em teu nome nós expulsamos o demônio, em teu nome, Senhor, sinais e maravilhas foram feitos. Preste atenção no que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não. Isso é profundo demais. É você caminhar com alguém e não conhecer com quem você anda. Ele disse: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês são usurpadores, vocês usaram meu nome, mas nunca quiseram se relacionar. Uma coisa é você se relacionar com o nome de uma pessoa, outra coisa é você se relacionar com a pessoa do nome. Não adianta eu me relacionar com o nome de Jesus, esse nome tem poder mesmo. A semana passada nós precisávamos de uma assinatura no contrato da igreja de um advogado. Aí nós ligamos para o advogado da igreja que eu conheço. Ele falou: pastor, eu não estou aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para um colega meu, o senhor pode ir lá, ele não vai cobrar nada, ele vai assinar para o senhor, eu vou ligar para ele. Então ele ligou para ele, inclusive era um irmão, e eu fui lá no escritório dele, falou: oi, pastor Gerson, tudo bem? O advogado de vocês, o doutor, falou para mim mesmo que você ia vir aqui, me dá aí que eu vou assinar. Ele fez algumas perguntas, ele assinou. Aquela assinatura tem uma validade tremenda, porque para o qual vai, nós chegamos lá no cartório, nós entregamos, o cara olhou, viu a OAB, viu a assinatura, falou: tá, beleza. Mas se ele perguntasse para mim: você conhece o advogado? O que eu ia dizer? Não, eu não conheço. Como que você pegou a assinatura de uma pessoa que você não conhece? Não, eu não conheço. Eu simplesmente estou usando a OAB e a assinatura de um advogado. A pessoa eu não conheço. Tem gente usando o nome de Jesus, a assinatura de Jesus, mas não conhece a pessoa de Jesus. Porque o nome, a assinatura, o diabo treme, o diabo teme, ele corre. Mas quando eu conheço a pessoa, ele não vai me fazer ficar de cueca passando vergonha no meio das pessoas como os filhos de servas. Quem está me entendendo? O fruto que nós geramos não é o que nós... presta atenção que eu vou falar. O fruto que nós geramos não é o que nós fazemos para Deus, não antes do que o que nós permitimos que Ele faça em nós. Quando eu permito que Deus faça em mim, o fruto que eu vou gerar é Ele através de mim. A minha vida tem uma outra conotação. Quem está entendendo? Então Ele limpa, sim. Ele vai mudando o nosso caráter, sim. Se você olhar e pensar no pastor Gerson de 40 anos atrás, quando comecei a vida com Jesus Cristo, 44 anos, eu vou parar por aqui, senão eu vou ter que aumentar os anos também. Eu era uma pessoa. Eu era uma outra pessoa. Pergunte para as pessoas que conviveram comigo no começo do meu ministério. Não precisa ir longe não, chama o Felipe Mora e conversa com ele. Depois de muito tempo que ele veio falar para mim assim:
Eu só não saía. Como é que você falava? Eu só não pedia conta. Eu vou te falar uma coisa, pastor. Falei, fala. A Larissa, mas a Larissa esquece. Senão ela vai contar coisa pior ainda. Ela falava assim para mim, eu só não pedia conta, pastor, porque eu precisava do trabalho. E o senhor era pastor? Era. O senhor era carrasco? Pergunta para ele. O zelo me fazia mais matar do que gerar. Mas em Deus, Ele vai arrancando, Ele vai moldando, Ele vai trabalhando. O relacionamento nos transforma. Não é o fato de eu professar que eu amo Jesus, que a minha vida é mudada, mas é o relacionamento. Se você perguntar como está meu casamento hoje, muito melhor do que há 25, 27 anos atrás. Os relacionamentos foram sendo moldados, alinhados, lapidados pelo Espírito de Deus. Quando nós nos deixamos moldar, a tendência, amado, é cada dia melhor. É relacionamento que faz isso, não é outra coisa, não é um assentimento mental de que Deus existe, de que Ele é o soberano, de que Ele é o cara, a pessoa, Ele é isso. Não é isso que muda, é andar, caminhar, se relacionar, se aprofundar em Deus, é estar enxertado ao ramo, é estar enxertado na videira, e então os frutos vão aparecendo. E a primeira pessoa a desfrutar desses frutos somos nós. A outra coisa pela qual Jesus é vida que restaura o propósito, porque Ele nos ensina que o fruto glorifica a Deus e nos identifica com Ele. Olha só que coisa interessante. Quando você compra uma fruta madura, e você olha para essa fruta, você pega essa fruta, você olha e fala assim, logo você imagina o quê? Que a árvore é saudável, sim ou não? Poxa, você colhe uma fruta do pé, e você pega aquela fruta e você vê ela bonita, você abre, ela está bonita, não tem bigata, você fala, meu, que árvore saudável, que árvore saudável. E você saboreia daquele fruto. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai falar bem daquela empresa que plantou aquela árvore, daquela empresa que vende aquela fruta. Você fala, nossa, que empresa de qualidade, ela seleciona as melhores frutas. E você vai falar bem do agricultor, mesmo sem conhecer, porque você sabe que você está comendo e desfrutando do melhor. A Bíblia diz que o que glorifica a Deus são os frutos. Pastor, mas quais são esses frutos? Então, é aí que a gente tem uma concepção, não é bíblica, mas uma concepção totalmente e absurdamente errada do que seja gerar fruto. Por exemplo, para você gerar fruto é o quê? Ganhar almas para Jesus, sim ou não? Sim, para mim é isso. E também é gerar frutos. E nós fazemos isso, nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, nós proclamamos o Evangelho, nós falamos do amor de Jesus para o Evangelho, nós geramos frutos, amados, mas muitos frutos do que nós geramos, nós somos obrigados a jogar no lixo, porque não presta para nada, porque a árvore está podre. Quando ele fala de frutos, ele fala de frutos que são capazes de curar, de restaurar. São os frutos do Espírito, o fruto que vem e nós conhecemos como amor, perdão, tolerância, bondade, amizade, frutos de relacionamento, um abraço, uma confiança, uma palavra de bênção, revelar o caráter, a bondade, o amor de Deus nos relacionamentos com as pessoas. Isso é produzir fruto, é fazer com que as pessoas vejam Deus em você, nos seus negócios,
no seu namoro, no seu casamento, na sua empresa, o seu comportamento, como você entra, como você sai, isso é gerar frutos. As pessoas olham para você e falam: esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, ela tem um comportamento diferente, elas se inspiram em você, elas querem te imitar. Isso é o fruto que glorifica a Deus. É esse o fruto. Você, de repente, alguém chega na igreja totalmente destruído, você pega e chama para perto de você e acompanha, ora, cuida, sabe, como bom samaritano, faz tudo o que você tem que fazer por ela, ensina o evangelho. Você fala: eu não ganhei essa pessoa para Jesus, quem ganhou foi o irmão tal, mas ele não fez isso, ele foi apenas alguém que gerou, mas é mesmo que um aborto se não tiver quem cuide. O fato de eu gerar filhos para Deus não muda nada na concepção que Deus pode ter a meu respeito, se eu não cuidar dos filhos que eu gero. E a nossa igreja, a comunidade Batista Manaim, a minha oração é que a nossa igreja não seja uma igreja onde se fala a todo custo de prosperidade, porque você vai prosperar. Lógico que a gente profetiza isso, e eu quero que você seja uma pessoa absolutamente, extremamente, absurdamente próspera, amém? Lógico que eu quero que você tenha saúde em nome de Jesus, mas queridos, 90% da nossa saúde se estabelece no tipo de relacionamento que nós temos, porque relacionamento cura, um abraço cura, um sorriso cura, um cumprimentar cura, um olhar cura. O que Deus quer que a igreja entenda: relacionamento. Sabe o que vai ficar na grande tribulação? Ou sabe o que vai ficar daqui a pouco? Hoje eu mandei para os pastores e para alguns pastores que eu recebi, que as Bíblias já estão tirando alguns versículos da Bíblia, algumas impressões. Aliás, isso já é antigo, mas algumas impressões, alguns textos já não vêm mais. Como está no original, já não vem mais. E vem no rodapé informando por que eles estão tirando. Alguns dizem: não está no original. Outro, não é viável ter. Enfim, eles estão trabalhando para que você de fato não leia mais a Bíblia com os mesmos olhos. Mas o que vai fazer a gente vencer é o relacionamento com Deus e com o outro. Sabe por quê? Porque quando eu creio em Deus, eu creio em Deus. Tem um versículo que é base para eu ter. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo base, isso é o evangelho em miniatura. Quando eu creio em Deus, a fé que eu tenho nele me faz superar tudo, porque eu acredito na promessa que ele fez para a minha vida. Não importa quantos sofismas vão vir, e a minha vida vai começar a glorificar a Deus. Olha o que Deus disse para Satanás a respeito de Jó: tem visto o meu servo Jó, homem rico, poderoso na terra. O cara tem dinheiro a dar com pau. Olha as casas do Jó, olha as empresas de Jó. Olha o cara, meu cara é demais, o cara é famoso. Você viu meu servo? Olha o que ele tem, cara, ele é demais, mano. Foi isso que ele disse? Tem visto o meu servo Jó? Homem bom, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Esse é o fruto que agrada o coração de Deus. Bondade, integridade e fugir do mal. Isso são os frutos que as pessoas querem ver em mim e em você. Por isso o Senhor Jesus termina João 7:8 dizendo:
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, e aqui é uma condicional, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês desejam e vos será concedido. 8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Sabe, amados, eu não sei qual é a sua relação com Jesus Cristo, mas sei que quem tem Jesus, ele não ganha somente a salvação, ele ganha a missão de gerar frutos para Deus, frutos do Espírito de Deus. Sua família, seu amigo, o mundo está precisando de pessoas cujo amor é altruísta, cujo amor é desinteressado do que o outro tem, mas extremamente interessado não no que o outro é, mas no que o outro pode ser em Deus. Porque às vezes eu, sinceramente, quando eu evangelizo um bebum, eu não estou interessado no que ele é, porque ele é um bebum. Eu estou interessado no que ele pode vir a ser em Deus. Quando ele nascer de novo, se tornar uma nova criatura, é no que ele pode vir a ser. Quem está me entendendo? Quando a gente ama alguém, às vezes que está maltrapilho, destruído, um casamento acabado, e aí fala, nossa, você entrou na nossa vida porque você nos amou como nós éramos. Não, eu não te amei como você era, não. Eu te amei porque eu olhei para o seu casamento e imaginei em Deus como esse casamento poderia vir a ser em Deus, e é o que é agora em Deus. Deus não me amou, amados, simplesmente um trapo de imundícia. Às vezes a gente, não, Deus me amou quando eu era um trapo de imundícia. Não, quando você era um trapo de imundícia, sabe onde que estava o amor de Deus? Ele olhou para você e falou assim, eu vou pegar esse cara, eu vou transformar ele, e ele vai ser uma pessoa diferente, porque eu vou revelar nele a minha glória, e ele vai ser tremendo. Olha os meus filhos amados, em quem eu tenho o meu maior prazer. Será que quando Deus olhou para mim como um trapo de imundícia, Ele diria, Gerson é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Claro que não. Mas quando Ele me amou, Ele me resgatou, me salvou, me transformou, me chamou para um relacionamento com Ele, me gerou como gerou você, e hoje Ele diz, vocês são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Porque restaurou o propósito. Qual era o propósito de Deus quando Ele me chamou, quando Ele me salvou? Que eu me relacionasse com Ele, que eu tivesse essa intimidade com Ele, que eu me aprofundasse no conhecimento dEle. E é assim que eu vou gerando frutos que impactam pessoas. Sabe, a gente tem vivido um tempo muito precioso, eu e a minha mulher e alguns pastores que já fazem isso. A gente viveu um tempo de ver várias famílias com um monte de problema, e nós começamos a visitar essas famílias, e é interessante a forma como a gente vê o que elas falam. Elas falam, pastor, um simples cuidado, um telefonema, quando o Senhor manda uma oração para nós, sabe, isso, a gente se sente amado. A minha família se sente amada. Isso é cuidado. Mas não precisa ser eu somente a fazer. Se todos nós cuidarmos uns dos outros, ninguém se afasta dos caminhos do Senhor. Porque todos nós queremos uma coisa. Pode ter certeza disso. Todo mundo gosta de ser cuidado. E quem é cuidado, aprende a cuidar. Sim ou não? Jesus Cristo disse, eu sou o ramo, eu sou a videira, perdão.
vocês são ramo, mas o meu Pai é o agricultor. Meu Pai prepara o solo, a terra, me lançou como ramo, como videira, e vocês são ramo. E agora o Espírito Santo cuida, que é o próprio Jesus, que é o próprio Pai. Poda, tira o que não serve. Às vezes Ele tira de mim, sabe como eu falei para vocês como eu era? Ele tirou muitas coisas em mim que não serviam e colocou em mim coisas que serviam. Porque o que mais nós precisamos, amado, não é das coisas que nós sonhamos ter, mas é daquilo que nós podemos ser em Deus. Porque Deus tem um sonho com você, Deus tem um sonho comigo, que nós restauremos cada dia a imagem e semelhança dele em nós. Amém? Coloque-se de pé.